Boa noite a todos os que estiverem ouvindo a minha voz através deste áudio. Hoje são 31 de dezembro de 2017. São aproximadamente 8 horas da noite. Daqui a algumas horas estaremos mudando o ano, né? Já estaremos entrando no ano 2018. E eu queria agora abordar alguma coisa associado ao lar cristão. E eu quero começar a abordar isso utilizando um texto bíblico que está na minha Bíblia, Thompson. Está descrito isso no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz o seguinte o texto bíblico: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Ponto final. Bem, no dia 29 de dezembro deste ano, ou seja, há 3 dias atrás, eu completei 33 anos de casado com a Roseli. Nós nos casamos no dia 29 de dezembro de 1984, num cartório lá em Itaguaí, né? Sem considerar o tempo que eu namorava ela, né? Então nós já temos uma vida conjugal bastante longa, são mais de 32 anos. Então é uma vida que nós podemos afirmar com tranquilidade que nos dá uma certa intimidade um com o outro. Eu conheci a Roseli trabalhando. A Roseli trabalhava como caixa numa padaria. Uma padaria que ficava exatamente aqui embaixo aqui deste prédio. Eu vim morar aqui na Plínio Casado com pouco mais de 10 anos de idade. Então eu na final da minha infância, né, eu estudava lá no colégio Duque de Caxias. Depois eu me formei no primeiro grau lá, e eu comecei a fazer o segundo grau ali na antiga AF-SEDUC. Ali tinha um curso de técnico químico, ali na AF, né? Eu acho que na época eu já estudava à noite. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E a Roseli, ela trabalhava como caixa numa padaria que ficava aqui embaixo aqui do prédio. E às vezes eu comprava pão ali na padaria, né? Eu comprava com ela, até eu percebi que ela estava interessada na minha pessoa. Eu convidei ela, aí ela falou: Ricardo, você me espera no horário da minha saída, que ela trabalhava durante o dia e ela saía à noite. E aí na saída de conversa, tá legal. Aí eu comecei a esperar ela. Eu saía do colégio à noite, às vezes eu saía até um pouquinho mais cedo, esperava a padaria fechar. Aí quando ela saía da padaria, ela morava na época no Parque Suécia. Então a gente ia andando até a rodoviária e ficávamos conversando, ficávamos namorando ali. Depois ela pegava o ônibus, ela ia para casa. Ela morava no Parque Suécia, né? E a gente foi se conhecendo, né, ali. Às vezes nós íamos ali pro clube recreativo, nós namorávamos ali, né? Mas logo depois que eu conheci ela falou: Ricardo, olha, nós estamos mudando daqui do Parque Suécia lá para Sepetiba, porque ela era a filha mais nova de 10 filhos. Eram 5 mulheres e 5 homens. Ela é a filha mais nova. E na época, uma das irmãs dela abriu
conseguiu que ela começasse a trabalhar ali na caixa, ali na padaria, como caixa. Então ela sustentava os pais ali quando ela morava no Parque Suécia, porque as outras irmãs eram comprometidas, eram casadas. Eu acho que só ela, me parece que o José também ajudava ela, mas não era tão participante. Então ela resolveu mudar por questões de necessidade dali do Parque Suécia lá para Sepetiba, porque lá em Sepetiba ela teria duas irmãos que poderiam ajudar ela. Inclusive um dos irmãos abriu para ela trabalhar até num mercadinho que tinha lá em Sepetiba. Ela falou com o Ricardo: olha, eu vou lá para Sepetiba. Tudo bem se eu depois ligar para você, eu ligo para você, ou você vem conhecer minha família? Eu falei: tudo bem, você liga para mim, eu vou te dar meu telefone, você liga para mim, aí eu vou lá em Sepetiba, a gente vai namorar lá em Sepetiba. Então eu fiquei aguardando ela organizar a vida dela todinha. Ela alugou um bom imóvel, um imóvel muito bonito lá na Rua Mara, né, alugado, né, pasto, né, e eu trabalhava na época já numa loja de autopeças como balconista, trabalhava durante o dia, durante a semana, e à noite, dia de final de semana, eu ia lá para Sepetiba, né? E aí eu comecei a conhecer a família dela lá em Sepetiba, a gente começou a ter uma certa intimidade. A minha sogra na época ela já era assembleana, já era uma mulher de Deus, ela sempre falava comigo: eu estou orando por você, né? E era uma pessoa muito, muito simpática, uma pessoa muito, sabe? Era de fato sal e luz do mundo, né? Uma mulher que ela sempre tinha o olhar dela, né? A maneira, o tratamento, né? Eu sempre tive muito respeito pela minha sogra. Meu sogro também era uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não tinha condição de trabalhar, mas a gente tinha aquela afinidade com as pessoas, né? Às vezes a Rosa, ela me chamava para a gente ir lá na igreja universal lá de Santa Cruz. Ficava até, na época era até Pastor Amaro, às vezes eu namorava ela, ia lá para a igreja, lá na Nova Vida. Eu gostava da igreja universal, mas não era um homem consagrado, eu era um pecador, né? E tanto que a Rosa ali casou-se grávida do meu filho, do Tiago. Só que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela falou: Ricardo, e agora? Eu falei: Rose, vamos nos casar, querida. Só que acontece uma coisa: você ficou grávida justamente no período que eu estou me preparando para entrar na Petrobras. Eu tinha feito uma prova, né? Eram aproximadamente 700, 800 pessoas que fizeram essa prova, e dessas 700, 800 pessoas, aproximadamente 30 pessoas foram selecionadas para fazerem um concurso interno lá dentro da refinaria Duque de Caxias, para serem admitidos na Reduc, sendo que só tinham vagas inicialmente para os 5 primeiros colocados. E deram um concurso que era eliminatório e classificatório, ou seja, eliminatório porque a pessoa tinha que ter uma pontuação mínima de 7, e classificatório porque só os 5 primeiros classificados iriam ser admitidos em fevereiro. Os outros, eles iriam ficar guardando em cadastro de reserva. Havia uma promessa de que os outros 5 classificados, do 6º até o 10º lugar, ele poderia ser admitido no mês de julho. Havia apenas uma promessa, não era nada concreto, não. Então, nós tínhamos que nos dedicar para estudar. Aí eu falei: Rose, complicou a nossa vida, querida, porque eu estou passando um processo seletivo que é um processo classificatório e eliminatório. E se eu não me dedicar, eu posso ter o risco de ser eliminado. Então vamos fazer o seguinte: como você já é uma pessoa, tem uma certa, já trabalhadora, você é uma pessoa que bota a mão na massa, né? Ela até falou: Ricardo, vamos nos casar numa igreja católica? Falei: Rose, eu não concordo muito com o catolicismo, porque eu era católico nominal, mas eu já não concordava muito com essa questão da mariolatria, as imagens, né? A veneração a santos. Eu já tinha, parece que o Espírito de Deus já falava ao meu coração. Eu não falei: Rose, eu
e eu não conhecia nenhum pastor, até comentei depois com o pastor Isaías sobre essa questão. Então a gente vai casar no cartório. Aí ela procurou um cartório, não tinha cartório aqui em Caxias que pudéssemos casar. Aí ela encontrou um cartório para nós nos casarmos lá no Itaguaí. E nesse interi, eu conversei com meu pai, falei, pai, a Roseli é minha namorada, minha noiva, ela já conhecia ela um pouquinho, e nós vamos nos casar, então nós não temos condição de alugar um apartamento aqui agora, então eu gostaria que o senhor poderia ceder o quarto, eu vou comprar um guarda-roupa, uma cama de casal, e nós vamos ficar aqui morando com vocês aqui nos primeiros meses. Assim que eu for admitido na Petrobras, eu alugo um apartamento e a gente vive uma vida conjugal, né? Como um todo. Ele, tá bom, cara, tudo bem. Aí nós nos casamos, viemos pra cá, e na época acho que até tem um parente que deu até um berço, né, em forma de Moisés, né, bonitinho, do Tiago, né, e ficamos aqui. E o que eu fazia? Eu saía daqui de Caxias todo final de semana com um catatal de metodologias para estudar lá em Sepetiba, porque lá eu encontrava lá um quartinho lá que eu ficava estudando lá. Às vezes, para não ficar muito estressado, eu ia lá namorar com ela no clube, né, lá no Clube Náutico, no Clube Recôncavo, eu namorava mais um pouquinho para relaxar um pouquinho, né? Íamos na praia, mas eu ficava no lugar estudando ali, metodologia, porque era prova a semana inteira, e era prova difíceis, né? E era assim, se você errasse, você pedia 0,25 pontos, 0,30, né? Era a pontuação do primeiro até o quinto, até o 10º lugar, era meio ponto, 1 ponto. Então era bem apertado o negócio, né? E aí eu no final fiquei em 7º lugar, né? Os 5 primeiros foram admitidos imediatamente em fevereiro, né? E os outros candidatos, eles não ficaram aguardando não, eles completaram os 11 meses de estágio, porque quando se fala nas normas da seletistas, né, se a pessoa está estagiando, se ela ultrapassar 11 meses, ficar 12 meses, entra a questão do vínculo empregatício. Então a empresa ela só permitia que uma pessoa estagiasse até 11 meses. Então os outros candidatos que não foram admitidos em fevereiro ficaram também estagiando, né, até completar 11 meses de estágio. E como eu fiquei em 7º, eu fui admitido em julho, juntamente com os outros 4 candidatos. E os outros candidatos depois, no 11º em diante, que passaram, eles ficaram aguardando em cadastro de reserva. No final, acredito que todos foram admitidos, né? Mas eu fui admitido em julho, né? E nós, logo assim que eu fui admitido, eu aluguei um apartamento lá no Baixo Cavaleiro, né? Eu trabalhava em turno, eu tinha um bom salário no turno, né? E nós começamos a viver a nossa vida conjugal. Então, quando eu dei aquele passo de fé na varanda do meu apartamento, com meus filhos nos meus primeiros anos de vida, né? O Thiago tinha aproximadamente 5 anos de vida, né? Até tinha 2 aninhos, já tinha comprado um imóvel, né? Depois que eu saí do aluguel, nós compramos um imóvel. Eu não tinha condição de comprar um imóvel à vista, porque meu salário, apesar de ser um bom salário, não tinha condição de comprar um imóvel à vista. E também não tinha condição de comprar um terreno e fazer a construção, porque eu não tinha conhecimento nenhum dessa área de construção civil, né? Então ninguém tinha. Então, para comprar um imóvel, né, envolvia financeiramente um vulto, e na época não tinham imóveis aqui disponíveis. Hoje nós temos vários imóveis aqui em Caxias, pela Caixa Econômica Federal. Na época eu me lembro que tinham 2 imóveis que estavam sendo vendidos pela Caixa Econômica Federal. Eu fui no imóvel que ficava pertinho do Hospital Mário Leone. Aí verifiquei com o rapaz lá, aí eu fiz o somatório, eu não tinha condição de comprar aquele imóvel para pagar a mensalidade, ultrapassava o meu limite. Aí eu procurei um outro imóvel, que foi o imóvel que eu comprei, né? Um imóvel que era lá na Rua Tauá, era até um imóvel de cobertura, os únicos 2 imóveis que tinham disponíveis ali do prédio. Ele não está muito bem conservado, mas pela Caixa Econômica Federal, eu fazendo a composição da minha fonte de renda, eu conseguia comprar este imóvel. Aí eu falei, Rose, então vamos agora comprar esse imóvel. A gente vai se apertar, né? A gente vai se apertar, porque
O trabalhador acaba se apertando mesmo, não tinha condição de comprar um imóvel em condições melhores, né, fora da área de Caxias. Talvez eu pudesse até encontrar dentro do Rio, mas eu não conhecia nada no Rio, então ficava difícil, né, procurar um imóvel. Na época não tinha facilidade em encontrar imóveis, né, pela Caixa Econômica Federal. E comprar um imóvel e quitar ele à vista era muito difícil, você não tinha condição de comprar um imóvel e quitar, né? Então, dos males, acabamos ficando com aquele imóvel, né, lá na Rua Tauá, né? Pagamos imóvel, graças a Deus está quitado, o imóvel tá tudo organizadinho, né? Mas é vida de trabalhador, eu não sou muito diferente de outras pessoas, né? De outros trabalhadores. Mas aí, logo assim que eu aceitei Jesus, eu comecei a frequentar a igreja lá de Nova Vida. A Rose começou a frequentar comigo. Eu me batizei nas águas, fui batizado no Espírito Santo de Deus, né? A Rose, ela, algumas semanas, alguns meses depois, ela desceu as águas batismais também, né? Os meus filhos começaram a frequentar a igreja conosco, participar, né, da escola bíblica infantil, né? E eles cresceram na casa de Deus. Primeiramente, muitas vezes nós íamos de ônibus para a igreja, por causa daquela visão. A minha visão, eu dei a minha vida por causa daquela visão, né? E às vezes até a Rosa reclama, poxa, Ricardo, tanta igreja aqui próximo. E realmente tinha, mas por causa daquela visão e também o testemunho de vida, né? A minha esposa se converteu, aceitou a Jesus ali, desceu a batismal logo depois, alguns meses depois. Os meus filhos cresceram na casa de Deus. Os meus pais também acabaram indo para a igreja lá também, talvez por influência minha, né? Dos netos da Rosa também. Desceram a batismais. Então aí eu posso afirmar com o coração consagrado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servimos ao Senhor, de fato, é verdade, né? Hoje nós temos um casal de filhos que tem uma vida consagrada. E eu dou graças a Deus não só pela minha pessoa, porque como cabeça do lar, claro que eu dei a sustentação, mas claro que a dona Rose, ela estava dando aquele apoio, né, levando as crianças para a escola, cuidando dos nossos filhos. Até a Thaís fazendo a faculdade lá em Niterói, eu já tinha tido esse problema do AVE, ela que ia lá para Niterói, pegava roupa suja, trazia roupa limpa, levava mantimentos, né? Até para a Thaís não ficar se deslocando de Caxias para Niterói, né? Era cansativo para ela, então arrumamos uma república para ela. Então, os nossos filhos hoje têm são formadas, essa carreira deles, eu dou graças a Deus pela vida da esposa, que está dando sustentação. É claro que eu dou sustentação financeira, mas ela, como mulher, ela dando aquele suporte, inclusive cuidando de mim, né? Então, muito bem. Então, a gente, trazendo à memória essas coisas, a gente vê como é que a importância da vida familiar. Eu, apesar de eu congregar com ela, me acompanhar na igreja, eu não era muito ligado à questão do grupo de casais. Porque logo assim que eu me converti, eu comecei a frequentar o culto de oração. Era o culto de oração e o encontro dos homens. Além das atividades no culto dominical, de manhã e de noite. Então eu não tinha como conciliar, né, a minha vida congregacional, a minha vida eclesiástica também com a vida encontro de casais, porque até a questão da distância também, a Rose ela evitava pegar o carro, sair daqui para Marechal Hermes, né? Então não tinha como conciliar isso tudo, né? Mas apesar de tudo isso, às vezes nós participávamos de encontros de casais. Às vezes tinha encontro de casais, nós íamos em encontro de casais. Às vezes na igreja, às vezes lá no sítio. O sítio Sonho Real era um belíssimo sítio que tinha encontro de casais ali, né? Fica lá em Santíssimo, fica entre Campo Grande e Santa Cruz. Muito bom aquele sítio, né? Uma área muito linda, né? E participando de alguns encontros de casais ali, tínhamos até um certificado de participação, né? Muito bom ali, né?
E eu também comprava revistas, né? Revista Lar Cristão, livros associados ao Lar Cristão, né? E eu logo depois eu comecei a exercer o magistério eclesiástico, o pastor Marcos me convidou. Então, apesar de tudo isso, e da distância, eu tinha meu pastor também, ele me dava aquele suporte, porque o pastor ele era meu colega de trabalho lá no laboratório, quando precisava de um help, né, pastor? Eu tô apertado, às vezes eu até atrapalhava ele, mas ele era uma pessoa muito carinhosa, não só comigo, mas também com outros colegas ali, né? Até de certa forma atrapalhava ele na sua carreira, mas como ele exerce com a carreira pastoral, tinha prioridade, ele sempre dava aquela atenção, às vezes ele orava comigo, né? E através dele eu conheci os irmãos do grupo evangélico da Reduc, né? Então, belíssimo testemunho. E aí a Rose também tinha uma certa intimidade com umas pessoas lá da igreja. E na época uma das pessoas, nos casais, mas a Rose falou: por que você não se casa com o Ricardo, você não procura se casar com o pastor? Né? Porque você não faz uma cerimônia simples, né? A Rose até comentou brevemente comigo com isso, mas eu não queria fazer essas coisas de qualquer maneira, né? Eu não queria fazer apertado, eu não queria fazer isso, então acabamos adiando isso, né? Então, como eu tive esse problema no meu AVE, eu não tinha mais como me deslocar daqui para Marechal Hermes, e aí por questões de necessidade eu comecei a congregar, mesmo porque meu pai não tinha condição de ficar me acompanhando daqui até Marechal. A Rose também não tinha condição de ficar me acompanhando, porque ela teve um problema sério do útero, teve que retirar o útero, ela teve que fazer um problema, tratar a questão da prolactina dela, então eu também estava evitando, estava mais andando de carro daqui para Sepeti, para Marechal Hermes. Então às vezes meu pai me levava dia de domingo, e também era muito cansado, meus pais já eram idosos. Então aí eu saí, né, conversei com o bispo Pirajara, ele me liberou para me vir passar a congregar aqui na Assembleia de Deus, bem próximo da minha residência, né? O pastor Isaías sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, muitas vezes ele sempre me dava aquele sentimento, nunca me impressionou, graças a bom Deus, né? É um homem de Deus, um homem, não apenas ele, pastor Lola também, né? É um homem consagrado, né? Outros pastores também, o próprio pastor Paulo, que exerce a carreira eclesiástica, hoje sempre foi uma pessoa muito, muito carinhosa. Então, e apesar de eu exercer o presbitério diaconal, o presbitério eclesiástico da igreja, antes de eu exercer o presbitério, eu já era diácono, mas eu não era um diácono participativo, né? No serviço da Santa Ceia, e ficar lá em pé, né? Por causa da minha deficiência, por causa da minha dificuldade. Então eu não me envolvia muito. E hoje mesmo, agora, exercendo o presbitério, eu evito ficar me deslocando, participando. Por exemplo, agora muitos irmãos estão reunindo-se agora na igreja, no culto de final de ano, mas eu também evito de ir, não só pelo meu deslocamento de ida, mas também a volta. Né? Porque os irmãos vão ficar um certo milindre, e eu não sei se vou ter um carro disponível, um carro da Uber disponível. Então, a Rosa até comentou: Ricardo, não tem, então vou ficar em casa aqui, vou organizar o meu blog, né? E vou utilizar esse instrumento de ensino bíblico à distância, que é o áudio, para me passar alguma coisa ligada ao meu lar cristão, né? Bem, então aí eu comecei a congregar aqui na Assembleia de Deus. E aí, num dos cultos aqui na Assembleia, um dos casais, eles começaram a apresentar várias imagens dos casais que eram como eu e a Rose, que éramos casados no cartório, ou que eram pessoas amigadas, viviam conjugalmente, né? Mas que não tinham dado aquele passo diante de um pastor. E aí me veio a memória do tempo que eu congregava lá na igreja, quando a esposa do irmão Amaro convidou-me. Aí eu falei: por que não agora, né? Os nossos filhos, essa carreira deles, vivem a vida deles. A Thais, inclusive, está agora com 4 meses de gravidez, né? A vida conjugal dela lá em Vargem Grande. O Thiago vive uma vida conjugal com a Fabiola lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Ela, inclusive, já me deu até o convite que eles vão se unir agora com alguns anos de vida conjugal, direito no sacerdote, direito no pastor. Já até marcou a data lá para mês de julho do ano que vem,
do ano que vem, né, de 2018, né? Até me convidou, falei, vou lá, se Deus quiser nós estaremos lá. Eu, minha mãe, a Rosa também, a Thaís, né? Se o bebê já tiver nascido, a gente vai, querendo Deus, nós vamos também juntos, né? Mas, e aí eu falei, por que não isso agora, né? Porque eu não posso, né? A gente vai subir. Agora que não vai fazer as coisas corridas. Eu até falei, pastor, ele até me convidou, eu falei, pastor, eu até vou fazer, mas não vou fazer assim não. Não vou fazer correndo não. Eu até perguntei pro pastor, falei, Ricardo, se quiser a gente pode casar você aqui na igreja mesmo, se a igreja aqui reunida, então se quiser você pode fazer um casamento aqui do lado, né? Mas eu falei, pastor, não vou fazer com pressa não, vou fazer uma coisa bem devagar, mesmo porque a Rose está se tratando também, né? A minha diurese noturna está diminuindo aos poucos. Eu ainda tenho às vezes uma certa diurese, às vezes eu acordo um pouquinho de madrugada, um pouquinho molhado, né? A minha fralda, minha plenitude ativa, né? A minha sunga, meu short, minha camiseta. Então, ela está melhorando gradativamente, porque a bexiga é um músculo. E como eu faço atividade fisioterápica há muitos anos, atividade física há muitos anos, primeiramente lá na Petrobras e agora aqui no SESI, e a natação, então esta bexiga está normalizando gradativamente. Hoje, toda noite, antes de dormir, eu tomo um antidiurético, é um comprimido que eu uso e que está normalizando minha bexiga. Né? Hoje eu tenho um sistema urinário muito melhor do que há 8 anos atrás, mas ainda assim a gente tem esse pequeno. Então, como é que eu vou dormir na mesma cama que minha esposa? Ela é do lar, ela se põe uma mulher limpa, fica difícil. Cria aquele mal-estar entre o homem, entre a mulher, né? Então quem faz? Ela compra para mim minhas fraldas, ela compra minha plenitude ativa, ela que basicamente cuida de muitas coisas, né? E eu tomo meus medicamentos, eu faço minha atividade física, minha natação, e vai gradativamente melhorando. E na medida, eu creio que o nosso casamento vai ser muito bonito, porque muitas pessoas que nos amam, eles ficam esperando isso, né? Eu creio que vai ter muita gente que vai estar convidado, né? Eu creio que vai ser um belo casamento, né? Mas não temos pressa não, né? Não tem pressa não, porque eu creio que apesar de eu ter a minha vida sexual, ela está perfeita, saudável, né? E a da Rosa também, apesar de tudo que ela passou, então a gente não tem pressa. Não tem pressa. A gente vai se tratando. Um cuida do outro, né? Ela cuida de mim, eu cuido dela, a gente vai tratando. Um incentiva o outro, um pouquinho está desanimado, vem, conversa, né? Então, porque a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, outro levanta. Né? Então a gente o nosso amor vai sendo aperfeiçoado. E aí me lembrei de um texto bíblico que está aqui no livro de Efésios, que eu vou fazer questão de registrar aqui neste áudio, tá bom? Espera só um minutinho. Está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante. Diz o seguinte o texto bíblico: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, maridos, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher respeite a seu marido. Ponto final. Bem, então, esse texto ele fala do leito sem mácula. Porque, veja bem, a minha vida sexual ela está perfeita. E eu creio que a Rose também, apesar de tudo que ela já sofreu, ela está se tratando. Ela sempre foi uma mulher. A minha esposa, ela sempre foi uma mulher. Ela é muito semelhante à minha sogra. A minha sogra sempre foi uma pessoa muito. Ela sempre é muito vaidosa. Sempre gostava de usar perfume, talco, né? Sempre foi. A minha esposa, das filhas, é a mais vaidosa que tem. Ela sempre foi. Né? Eu amo ela por causa disso. Além dela ser uma excelente esposa, uma excelente dona de casa, ela sempre foi uma esposa dedicada, vaidosa, do lar. Então, o senso de limpeza, né, de higiene dela é muito depurado. Né? Então a gente não tem pressa, a gente vai se tratando, a gente vai se cuidando, né? E eu creio que o nosso casamento vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu fico às vezes até sonhando, né? Uma coisa linda, vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa assim. E creio que vai ter muita gente que vai participar desse casamento, né? Eu creio que vai ter, né? Que a gente vai ter muitos convidados, muitas pessoas, conhecidos, amigos, irmãos, né? Cunhados, sobrinhos e sobrinhas. Conhecido da Rose também, que a Rose sempre foi uma pessoa muito, apesar de ser uma pessoa do lar, ela sempre uma pessoa muito, como ela sempre foi trabalhadora, né? Trabalhava no caixa, depois passou a trabalhar lá em Sepetiba, lá num mercadinho, né? Sempre pessoa trabalhadora, depois saiu do mercadinho, trabalhava numa fábrica de bolsas, né? De couro, né? Então, ela sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Então ela tem aquela facilidade. É lindo isso, né? Ela é muito semelhante à minha sogra. Então, com certeza, né? Nós vamos ter muitos convidados, né? Então, estou com pressa, quero fazer uma coisa bem feita, de passo em passo, uma coisa linda, né? Mesmo porque, por exemplo, a Thaís está grávida. Thaís, nós estamos no mês de dezembro, ela está com 4 meses de gravidez aproximadamente. O bebê da Thaís, que é o nome ela até já deu o nome do bebê, é Sara, está para nascer mais ou menos no mesmo mês que a Rose nasceu, a Rose e o Thiago, no mês de maio. A Fabiola, que é a companheira do Thiago, ela já marcou junto com o Thiago o casamento deles para julho. Ela até conversou comigo pelo Zap. Ah, seu Ricardo, falei, tudo bem, Fabiola. Eu creio que dá para mim ir. Se Deus quiser, vai a Rose, vai a minha mãe, né, a anciã, ela ficou viúva há poucos meses do meu pai. A Thaís, eu não sei se o bebê já vai estar nascido, né? Querendo Deus, vamos todos juntos, ou pelo menos parcialmente. Vamos lá para o seu casamento, para honrar o seu casamento com o Thiago, né? Então acho lindo isso, porque eles, com poucos anos de casados, resolveram dar um passo de uma coisa que eu vou fazer isso depois de mais de 35 anos, 33 anos de casado, né? Eu até falei brevemente com a Rose, falei, Rose, né? Então não tem pressa, porque Deus ele vai direitando as nossas veredas, o nosso coração, nossa mente, nosso ser, vai tratando as nossas vidas. E querendo Deus vai ser um belíssimo casamento. Querendo Deus vai ser um belíssimo casamento. E eu creio que Deus está na mão, está cuidando de tudo isso. Eu creio nisso. Eu creio que Ele está fazendo algo que porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Ele conhece o casal, conhece a família, né? E muitos amigos, muitas pessoas também nos conhecem também.
Então eu creio que vai ser uma coisa linda, vai ser um testemunho, né? E eu quero passar um breve relato desse nosso testemunho através deste áudio. Através deste áudio que eu vou disponibilizar no blog Saratella do Mundo brevemente. Quero fazer agora uma oração final, tá bom? Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, meu Pai, por esse instrumento de evangelismo, de ensino bíblico à distância, de testemunho à distância, falado. É uma coisa maravilhosa que eu jamais imaginei que eu pudesse um dia falar isso e disponibilizar no blog Saratella do Mundo. Jamais imaginei. É uma coisa maravilhosa. Meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por isso tudo. Te agradecer pela minha vida como homem, como pai de um casal de filhos lindos. Eu tenho um casal de filhos lindos. A Thais é uma mulher linda. Ela está grávida da Sara. Um pouco mais de gravidez, com vários meses de gravidez. O esposo dela, um garoto muito bonito também, o olhinho verdinho. Eu fico imaginando a minha neta de olhinho verdinho, como Leonardo. Lindo. O sogro da Thaís, a sogra, os irmãos. Cara, família linda, coisa linda. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o Tiago, a Fabiola também, coisa maravilhosa. A própria Fabiola, ela me mostrou o cartãozinho de convite de casamento. Ela, há poucos dias atrás, disponibilizar esse convite no Facebook para várias pessoas. Ela deve estar ansiosa, aquela jovem. Quer dizer, uma coisa que eu vou fazer depois de 30 e poucos anos de casado, ela está fazendo. Então Deus tem feito a obra maravilhosa. Nossas vidas. Quero te agradecer, meu Pai, por essa obra maravilhosa. Não apenas para aquele casal, a Tiago, a Fabiola, mas também pelos pais, os irmãos. Pouco contato que eu tive com eles, mas o pouco eu tive, deu a perceber que são pessoas consagradas. Obrigado pela esposa também, pela esposa maravilhosa que tu me deste, meu Pai. Pela esposa, pela companheira, pela amiga, pela ajudadora, que chorou várias vezes comigo, e até mesmo sozinha. Só tem que cuidar de cada um de nós. Tem sido tratado pelo Teu Espírito Santo. Essa família, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai, que isso seja um testemunho para outras pessoas, que grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas e Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar ou crer. Ou, sei lá, entender. Ok? Eu quero te agradecer, quero te bendizer, hoje, amanhã, para todo sempre. E em nome de Jesus eu oro. Amém.